Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar o programa do nosso curso que iniciará no próximo dia 19 de agosto. O curso de Aurículo Medicina. É importante que os alunos que já estão inscritos, os que têm ligado pra gente, acompanhem os vídeos aí e observem bem o programa para que já tenham uma noção do que vai ser ministrado. Inclusive a gente disponibiliza 3 meses de ambulatório para que depois do segundo final de semana, que serão 4, após o segundo vocês venham observar como a gente atende, como a gente faz a avaliação, quando a gente utiliza a ventosa moxa associada à aurículo medicina, como é feito esse trabalho aqui ao longo de 15 anos em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tratando diversas enfermidades crônicas com essa técnica em específico, a aurículo medicina. No primeiro final de semana, a gente já vai entrar em dores, principalmente em dores na coluna, tá? Cervical, torácica e lombar. Nós apresentamos a base de fisiologia, um histórico de toda a aurículo medicina, um histórico de como ela evoluiu no nosso país. E aí a gente entra em dores agudas, intensas e dores crônicas. Cervical, cervicalgia, cérvico-braquialgia. A gente entra na técnica sangria, que é fundamental em dores agudas. Então a gente vai aprender os pontos do hélix, que são 6 pontos. São 16 regiões na coluna, 16 regiões na orelha, sendo que a gente inicia pelo hélix. Por quê? Porque o hélix trata muito bem enfermidades álgicas. Então a gente inicia com sangria no hélix 4, com sangria no hélix 2, tratando dores relacionadas a membros superiores e coluna. A gente vai identificar a localização precisa no dorso da orelha, que é fundamental. Aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, essa técnica veio com algumas pessoas iniciando o tratamento pela parte ventral. E a gente entra com a escola Ruan Chun em 2002, mostrando que o resultado é muito melhor. Realmente muito diferente quando a gente trata pelo dorso, tá bom? Então esqueçam coluna sendo tratado pela frente. Pelo dorso a gente vai tratar essas 3 regiões da coluna e aí a gente entra nessa localização específica, tanto na parte ventral quanto dorsal, de pontos relacionados à coluna. Então fisiologia e coluna no primeiro fim de semana. No segundo a gente entra em órgãos e vísceras, que a gente vai aprender exatamente as alterações de coração, baço, fígado, vesícula, rim. Esses pontos são fundamentais para tratar a enfermidade crônica, localização em função de todos esses pontos e acrescentando aí a linha da cefaleia. Nós vamos tratar também cefaleia, que é dor de cabeça aguda e crônica. Segundo final de semana. No terceiro a gente entra com pontos que rodeiam a raiz e aí entra a parte intestinal, estômago, boca, duodeno, para tratar gastrite, hérnia de hiato, esofagite, regurgitação, plenitude abdominal com aurículo medicina. E é interessante aí que a gente entra com os pontos ao redor do nervo vago. A gente ensina uma técnica que integra a medicina oriental e a ocidental. Então nós utilizamos também conceitos ocidentais, pois existe na aurículo medicina pontos para todas as glândulas, então suprarrenal, tireoide, ovário, pâncreas. Nós vamos tratar, que é um conceito ocidental. A medicina chinesa interpreta a glândula de uma forma bem diferente, tá? Então pontos para essas glândulas. Nós vamos tratar pontos relacionados ao sistema nervoso, porque o nervo vago estimula ele inerva todas as vísceras. Então a gente estimulando o estômago, cárdia, a gente atinge as vísceras através do nervo vago. É muito importante identificar bem esses pontos. Aí a partir dos pontos que rodeiam a raiz e da linha da cefaleia, a gente dá a prática de 16 a 18 pontos por final de semana, que a gente tem que fechar aí 140 pontos. E fechando essa dor
de cabeça com essa dor ligada ao intestino, a gente parte para a parte gástrica, né? Não só intestino, como estômago, esôfago. Fechando esse conceito, a gente parte para o terceiro final de semana. No terceiro final de semana, a gente entra com o conceito de alterações altas, que é sinusite, rinite, peso na cabeça relacionado à deficiência da circulação que ascende, que nós vamos aprender a base de fisiologia aí nesse curso, e quem trabalha essa circulação para o alto é a energia do baço. Quando essa energia é deficiente, a gente fica com a energia torácica baixa. Então, falta de ar, sinusite, cansaço a pequeno esforço, opressão torácica, entra aí nessa parte do terceiro final de semana. Então, trago, antitrago, pontos que rodeiam a raiz, concha cava, concha simba, hélix e anti-hélix. A gente fecha aqui, na metade do terceiro final de semana, 7 regiões da orelha. E a gente parte então para regiões, mas como 7 são 16, né? A gente parte para regiões pequenas da orelha que não tem grande número de pontos. Que a gente tem o anti-hélix, por exemplo, com 16 pontos. É uma região enorme. Aí a gente tem região superior ao antitrago, fossa superior ao trago, incisura e intertrago. São pontos muito pequenos. Aí entra no final do terceiro para o quarto final de semana. E aí é muito importante essa etapa, que a gente identifica pontos que sedam o corpo. Então eles sedam uma tosse, uma crise asmática, eles sedam dores importantes, sedam queimação no estômago, para que a gente parta então para o quarto final de semana, que será ministrado a patologia, as patologias mais importantes aí do nosso dia a dia, que são depressão, pânico, cistite, incontinência urinária, dores, todas as dores de origem gástrica, tá? Calores de menopausa, pânico e mais umas 4 enfermidades. Fechando então o nosso curso. Então é muito importante que vocês se preparem muito para a prática e já identifiquem um curso que é uma formação completa, não é um cursinho básico. É uma formação completa nesse universo incrível que é a orelha, e que a partir dela a gente acessa o corpo inteiro, porque é um microsistema oficializado pela Organização Mundial de Saúde, e a gente atinge todo o corpo através dessa região pequena, mas extremamente inervada, vascularizada e rica. Muito obrigada, um ótimo curso a todos e bom estudo. Olha só, eu vou deixar aqui para você um link com o programa certinho, com conteúdo detalhado para que você se organize do que vai ser ministrado em cada final de semana, tá bom? Boa sorte, observe bem e se prepare que será um excelente curso.